Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje, como vocês estão? Espero que muito bem e ansiosos para a nossa maravilhosa aula de um gênero pelo qual eu sou profundamente apaixonada, que é o mini conto. Vamos conhecer? Mas antes, como eu sou uma mulher muito sortuda que nunca anda sozinha, hoje tenho a honra de dividir meu espaço hoje com Brielle, que fará nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas estas que vocês podem encontrar no nosso canal do YouTube, Educa Recife. Basta digitar lá, Educa Recife, vai aparecer o nosso canal e as aulas estão separadas em playlists por anos, pela série. Então, nós do nono ano, temos lá uma playlistzinha nono ano com todas as aulas da disciplina, tá certo? Com todas as aulas de todas as disciplinas, tá? Além do nosso canal do YouTube, a gente tem o nosso aplicativo Educa Recife. E qual é a grande novidade? Além de ser um repositório das aulas, o aplicativo Educa Recife também conta com o chat, que é essa ferramenta de diálogo entre vocês que estão aí e a gente que está aqui dando aula, tá? E aí, como eu já disse a vocês, a aula de hoje vai ser sobre mini conto. Lembram que a aula passada a gente estudou um pouquinho sobre conto, leu um conto de Clarice Lispector, leu outro de Carlos Drummond de Andrade, e hoje a gente vai ver um mini conto, tá? E a gente vai ler diversos mini contos e vamos discutir um pouco sobre essa narrativa que está escondida em um gênero mini, tá? Então, como eu disse, a gente vai estudar um mini conto. E será que vocês sabem o que são mini contos? Antes da gente pensar nisso, vamos revisar. Hora da revisão, porque revisar não faz mal. É, inclusive, uma etapa essencial do estudo, certo? É importante que a gente revise, é importante que a gente exercite, porque assim o conhecimento ele fica fixado, tá? Ó, o conto é uma narrativa unívoca, ou seja, uma única voz. Univalente constitui uma unidade dramática, visto, ou seja, porque gravita ao redor de um único conflito, uma só ação. Ação esta que pode ser externa, quando as personagens se deslocam no espaço e no tempo, e interna, quando o conflito se localiza na mente, na sua mente. Tá? E aí, tanto o mini-conto quanto o conto são gêneros da ordem do narrar, cujo domínio é o da cultura literária ficcional, é o campo da ficção, da literatura. Portanto, são marcados pela manifestação estética, né? E caracterizados pela mímese, que seria essa imitação da ação, essa reprodução na ficção da ação através da criação, da intriga no domínio do verossímil, do que é verídico, do que parece verdade. E a gente tem vários contos, né? Contos, mini-contos, contos de fada, fábulas, tudo isso vocês estão afiadíssimos, porque a gente viu isso na última aula. E aí eu quero trazer esse texto aqui que a gente reflita sobre ele. Vende-se um par de sapatos de bebê, nunca usados. Ernest Hemingway, que é um autor do começo do século XX, tá? E aí, veja, toda a narrativa dele são essas duas orações, tá? Vende-se um par de sapatos nunca usados. Essa é toda a produção, esse é todo o texto que a gente vai trabalhar de Ernest Hemingway. E aí, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Será que a gente consegue responder? Ó, vocês acham que o texto anterior traz em si uma narração? Eu estou contando uma história? E é possível, mesmo em tão pouco espaço, desvendar uma história, personagens, uma ação? Será que aqui, nesse texto, a gente consegue trazer, destacar, observar elementos narrativos? E aí, pessoal, o que vocês acham? A resposta eu sei, né? Claro, visto que eu que fiz a pergunta. E a resposta para essa e a resposta para as perguntas é sim. Por quê? Porque o texto lido faz parte do gênero mini-conto,
cuja uma das principais características é justamente ser sintético, ser resumido, ser limitado. Tá? Inclusive, foi um gênero que bombou muito no Twitter. Porque, à época, o Twitter tinha um limite de caracteres de 140 caracteres. Portanto, os minicontos precisariam contemplar personagem, enredo, narrativa, uma história em 140 caracteres. É praticamente assim, é o grande poder da síntese, né? É a prova que a linguagem ela pode ser muito sintética, ser muito resumida, mas trazer muito do não dito. O miniconto ele fica nesse jogo entre o dito e o não dito. E o não dito, às vezes, é tão importante quanto o que foi falado. Então, aqui nesse texto, a gente pode dizer que tem uma história? Sim. Houve um bebê. Bebê este é o bebê para o qual foram comprados sapatos. E estes sapatos nunca foram usados. E o que é que vem primeiro na nossa mente? A gente pensa que esse bebê nunca viveu o suficiente para usar esses sapatos. O que torna esse miniconto o suprassumo da tristeza, mesmo contendo apenas 2 linhas. Provando que você pode construir histórias incríveis usando o mínimo. E isso exige um trabalho com a linguagem, um trabalho com os sentidos, um conhecimento da língua, um exercício de escrita. Eu juro para vocês, é um exercício interessante. Você tentar escrever uma história inteira usando 300 caracteres, 140 caracteres, 4 linhas. A gente vai ver um mundo de exemplos, porque a aula de hoje é para principalmente a gente conhecer o gênero, ler o gênero juntos e discutir sobre o que a gente está lendo, tá? Trabalhando assim a leitura, a interpretação e o conhecimento textual, tá? Continuando, aqui a gente vai ter uma definição mais explicada sobre o miniconto. Então, vamos ler junto, ó. O miniconto, ou microconto, ou nanoconto, é uma espécie de conto muito pequeno. Mas, olha, isso aqui é uma explicação bem simplória, assim, é só para você fixar. Porque ele tem características próprias, ele não é só um conto reduzido. Ele exige outras habilidades, tá? Produção esta que tem sido associada ao minimalismo. O miniconto apresenta uma narração dentro de apenas uma linha. Não é exatamente só uma linha, tá? A ideia é que, no mínimo de palavras possíveis, seja apresentado todo um contexto. É por isso que eu bato na tecla do contexto, gente, sempre. Tá? E uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. Então, há aqui uma necessidade de uma inferência do leitor. Aí vocês, mas o que é inferência? Inferência é quando a gente consegue interpretar o que não é dito, é ler o que está na entrelinha, é compreender a partir das pistas do texto todo o contexto que não está explícito, é trabalhar justamente o implícito, tá? Eu sou, sinceramente, apaixonada, gente, por esse gênero textual. Inclusive, spoiler, eu trouxe alguns minicontos que são meus, que eu espero que vocês gostem. Ó, embora a teoria literária ainda não reconheça o miniconto como um gênero literário à parte, ou seja, um gênero literário diferente do conto, fica evidente que as características do que chamamos de miniconto são diferentes das de um conto pequeno. No miniconto, muito mais importante que mostrar no texto é sugerir. Por isso que a gente vai trabalhar o implícito, a gente vai trabalhar o contexto, a gente precisa ficar atento. Ali, toda palavra ela foi escolhida milimetricamente para compor aquele texto, para dar uma ideia do contexto, para sugerir mais do que mostrar, né? Para ser mais uma sugestão e aí dar ao leitor essa função de intérprete mesmo, de dar parte do sentido, de preencher essas lacunas. Porque o que não está escrito, o que não está explícito, é sugerido. E o que é sugerido precisa ser identificado e compreendido pelo leitor, né? Cuja tarefa vai ser a de preencher as elipses narrativas, ou seja, essas faltas, essas ausências, tá? E entender a história por trás da história escrita.
Então, o mini-conto, ele meio que obriga o leitor a fazer esse exercício constante de ler o que está escrito e entender, inferir o que está sugerido, o que está nas entrelinhas, o que não foi dito, tá? No mini-conto, muito mais importante que escrever é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de entender a história por trás do pouco que foi escrito. O mini-conto é um conto de extensão mínima e, portanto, mesmo microscópico, deve conter ação, personagem, cenário, mesmo implícito, mesmo que não seja explícito, mesmo que não seja deixado claro, certo? A gente está falando aqui de você entender o subtexto, de você entender aquilo que está escondido, aquilo que é sugerido, tá? Então, aqui eu trouxe um dos meus mini-contos, tá? Sejam empáticos com a professora. Ó, depois de 2 anos, separaram-se. Não falavam a mesma língua. Vida que segue. Vejam, aqui eu fiz 3 frases, né? Mas aqui a gente tem toda uma história por trás. Ora, depois de 2 anos, separaram-se. Se separaram-se é porque ficaram juntos por 2 anos. Então, aqui a gente já tem uma ação, né? E a gente tem uma inferência, o que está escondido atrás do que está explícito. Não falavam a mesma língua, ou seja, isso é um jeito de dizer que eles não concordavam. Então, provavelmente tiveram embates, tiveram discussões, não conseguiam se acertar. Vida que segue. Aqui eu tenho um desfecho, tá? E aí eu vou contar o próximo mini-conto, também é meu. E aí, na verdade, nessa época, eu acho que eu escrevi isso em 2018, eu participava de um concurso de mini-contos em que era sorteada uma palavra por dia e a gente precisava escrever quantos mini-contos quisesse com essa palavra. Então, nesse dia, a palavra foi língua. Aí eu escrevi esse e o próximo. E aí a gente vai perceber a beleza da linguagem. Por quê? Porque eu fiz uso da polissemia da linguagem e da pluralidade de sentidos da palavra língua para construir 2 histórias completamente diferentes, usando o mesmo signo, né, da língua, mas com significados distintos. Vamos ver esse segundo? Vamos ler esse segundo? Ó, tinha orgulho de só usar a língua culta. Então, observem que aqui eu estou falando da língua portuguesa, né? Da linguagem do nosso idioma, enquanto aqui eu estava falando de um entendimento, né? De um uso mais metafórico da língua. Então, tinha orgulho de só usar a língua culta, a norma padrão. Acertava as mesóclises, próclises e ênclises. Não se assustem, isso aqui são o quê? É a posição quando a gente usa os... Eita, gente, eu esqueci. Que é quando a gente vai usar os pronomes oblíquos, enfim, é a localização. E aí, enfim, acertava as mesóclises, próclises e ênclises. Era perito no uso das metáforas e do hipérbato, que são figuras de linguagem. Então, veja, eu estou elencando aqui uma série de regras gramaticais para mostrar que o personagem aqui tinha orgulho de usar a língua culta, de só falar, escrever e expressar-se usando todas as regras ditas da gramática. Beijava mal, não sabia usar a língua. Então, veja, essa última língua aqui, eu não estou falando da língua portuguesa. Então, embora ele fosse perito em usar a língua portuguesa, ele não sabia usar a língua para beijar. Então, por isso, beijava mal. Então, ó, observem que em poucas linhas eu tenho uma construção de personagem, eu tenho ação, eu tenho uma conclusão, usando poucas linhas e fazendo uso do quê? Da polissemia, que é um dos recursos do mini-conto. Por quê? Porque a polissemia permite que você tenha um potencial gigante de sentidos em uma mesma palavra, em um mesmo signo. E aí a gente pode fazer esse jogo discursivo, esse jogo imagético, né? E agora a gente vai para uma outra parte da aula. Espero que vocês gostem também.
E aí eu pergunto, vocês conhecem o conto da Chapeuzinho Vermelho? A menina que foi levar doces para casa da avó. E aí tem o lobo mau e a mãe dela disse, não vá pela floresta por causa do lobo. E o lobo se disfarça de avó. E tem o caçador. Vocês lembram disso, né? E aí, será que a gente consegue estabelecer algum elemento dessa história da Chapeuzinho Vermelho no miniconto a seguir? Também é um miniconto meu, tá? E a palavra desse dia foi... Eu acho que era avó. Eu acho, ou era lobo, não lembro. Era alguma dessas duas palavras. Ó, vamos ler junto. Uma velha um dia lhe profetizara que seu destino era ser comida de lobo. Durante anos, estudou os hábitos lupinos e como atraí-los. Inventou uma avó apetitosa e um disfarce de menina casta com capuz vermelho. Tudo dependia do caçador. Por causa de um cochilo, ele não chegou a tempo. Maktub pensou. Então, veja, aqui a gente tem um mini conto que é um pouco mais extenso. E aí eu vou explicar, né? Maktub é uma palavra em árabe para destino. Tipo, tinha algo que tinha que ser, tá? Então, veja. Aqui, claro, tem o quê? A gente consegue identificar alguns elementos do conto da Chapeuzinho Vermelho. Qual? A gente tem o lobo. Inclusive, acho que a palavra do dia era justamente lobo. A gente tinha um lobo. A gente tem uma menina de capuz vermelho. A gente tem uma avó apetitosa. E a gente tem um caçador. Só que, diferentemente da história, na minha história, o caçador não chega a tempo. E como ele não chega a tempo, são todos devorados pelo lobo. E aí, o caçador, ao invés de culpar-se, ele pensa, Maktub. Foi como deveria ter sido. O destino seguiu. Por quê? Porque aqui, no começo, há uma introdução da situação. Qual seria aqui o motivador de toda essa invenção? De inventar-se um disfarce, uma avó, um lobo? A profecia. Então, se houve uma profecia e ela se cumpriu, Maktub. O destino foi cumprido. Foi o que poderia ter sido. Foi o que deveria ter sido. E aqui a gente pode observar, claro, que há uma inspiração. Visto que eu sou a autora do texto, eu estou afirmando isso. Que sim, eu quis fazer esse diálogo. E aí, como é que a gente chama esse diálogo entre textos? De intertextualidade, gente. Um tópico que a gente já trabalhou, já viu. Tenho certeza que vocês já viram antes. Mas a gente vai aqui trabalhar novamente, tá? Então, ó. A intertextualidade nada mais é do que a presença textual de elementos semânticos e ou formais que se referem a outros textos produzidos anteriormente. Ela pode se manifestar de modo explícito, permitindo que o leitor identifique a presença de outros textos, ou de modo implícito, sendo identificada somente por quem já conhece a referência. Então, assim, claro que aqui a gente tem como se trata de um conto de fadas extremamente popular, a gente não pode dizer que a referência estava completamente implícita. Ao mesmo tempo que, mesmo que haja esse diálogo explícito, eu preciso que o meu leitor entenda o que significa Maktub. Porque senão parece que o texto ele não fecha. E aí é importante que a gente tenha, né, esse diálogo. Ó, por meio dessa relação entre diferentes textos, a intertextualidade permite uma ampliação do sentido, na medida em que cria novas possibilidades e desloca sentidos. Desse modo, ela pode ser utilizada para melhorar uma explicação, apresentar uma crítica, propor uma nova perspectiva, propor humor, produzir humor e etc. Tá? E eu trouxe para a gente ler este livro aqui, Papum, Microcontos, do Adriano Salve, que está na árvore do livro. Então, basta vocês escanearem o QR Code para terem acesso. Lembrando que vocês têm acesso à plataforma Árvore Livros, tá, gente? Não esqueçam disso. E acessem. Vocês vão ver que eles são muito bons e eles são curtos, né? Já que são microcontos. Então, já que vocês às vezes não têm muito um gosto, um hábito pela leitura,
Talvez o mini-conto seja um gênero interessante para que vocês comecem, não só a leitura, como também a escrita. Eu juro, é realmente muito divertido você pensar em botar o máximo de significado no mínimo de texto, porque isso é o que exige o mini-conto, o máximo de significado no mínimo de texto. Por isso que a gente vai usar muito da intertextualidade para provocar esse diálogo entre os textos. A gente vai usar muito o quê? A polissemia, que é trabalhar esses significados potenciais da palavra. A gente vai trabalhar demais o implícito e o explícito. Então, vamos acompanhar aqui. Eu fiz uma seleção. Acho que eu escolhi, não lembro quantos, mas a gente vai ver aqui. Ó, indecisão. Queria ser tanta coisa, acabou não sendo coisa alguma. Então, observem que aqui o título, e aí nesse livro é relevante, o título ele sempre conversa com o corpo do texto. Então, veja, aqui, se você queria ser tanta coisa, que acabou não sendo coisa alguma. E aí, meio que o motivo implícito é a indecisão, né? Lição de amor. Gostava tanto da professora que a única coisa que aprendeu foi conjugar o verbo amar. Então, veja, a gente tem 3 frases e a gente tem um aluno ou aluna subentendido, uma professora, uma situação de aprendizagem, né? E um desfecho de que a única coisa que aprendeu foi o verbo amar. Esse eu achei muito bom, porque ele é tão sintético que ele é composto somente de um título e uma palavra. Justiça dos homens. Cega. Aqui ele falou tudo. O que ele quer dizer é que a justiça dos homens é cega. Mas ele não falou isso como uma oração, ele trabalhou isso como um microconto. Então aqui ele falou o mínimo, do mínimo do mínimo, mas o que ele quis dizer foi uma ampliação muito maior. Aqui ele conseguiu condensar o máximo de sentidos e discursos e indignações em uma única palavra, associando, claro, o título, tá? Esse aqui a gente já viu. Desencontros. Entre idas e vindas, seu amor se desencontrou. Aqui a gente também tem uma narrativa completa. A gente consegue inferir, supor, inclusive criar, né, os motivos, fanficar em cima da narrativa. Escritor. Não fazia outra coisa a não ser inventar histórias. Não é, afinal de contas, exatamente isso. Leitor. Da primeira à última página, uma história de amor. E aí, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, tá? Leiam. Eu trouxe só alguns, né, para não ficar uma aula gigante. E se vocês gostarem, eu posso trazer outros mini contos em outras aulas para a gente ir trabalhando outros elementos, tá? É realmente um gênero divertido de ler. É um gênero rápido, né? Visto que não vai demandar de vocês muito tempo, ao mesmo tempo que eles ficam em você. O mini conto de Ernest Hemingway, do Sapato de Bebê, me fez escrever um mini conto parecido, assim. E realmente ressoou muito, muito. Porque você usa... Ele condensou muita dor em poucas palavras, né? E aqui eu trouxe o quê? Dicas para escrever mini contos, porque eu quero que vocês se tornem escritores também. É um exercício divertido, é um trabalho diferente com a linguagem. Quem sabe a gente não possa instituir aqui um concurso de mini contos. Me digam aí, me digam no YouTube o que vocês acham dessa ideia. Ó, mini conto é um conto pequeno, portanto deve ter as características do conto. Narratividade, ou seja, narrador, personagens, passos e tempo. Efeito, intensidade e tensão. Tudo isso condensado em poucos caracteres. Isso tudo em um número limitado de caracteres. Muitos autores chamam de mini-contos aqueles com até 200 caracteres, microcontos com até 150 e nanocontos com até 50 caracteres. Tá, isso é muito pouco, gente, muito pouco mesmo. Para vocês terem noção, o Twitter atualmente tem 300 e poucos caracteres. Então, é metade do máximo da escrita do Twitter, por exemplo. Caractere, qualquer letra, sinal de pontuação ou espaço em branco. Ou seja, quando eu falo em 50 caracteres, eu estou querendo dizer todas as letras, todos os espaços entre as palavras, todas as pontuações. Então, observem que, assim, eu quando escrevo, eu não limito tanto. Na época do concurso, o máximo eram 340 caracteres, eu acho. E aí era o tamanho máximo.
E aí você vê que dá um tamanho razoável. Ó, os minicontos são ficcionais e têm como objetivo envolver o leitor no enredo, provando que um enredo e um texto podem ser interessantes, não importa o tamanho, tá? Use um bom título, ele é uma isca para o seu leitor, ou seja, torne aquela sua produção atraente. Pode ter humor, mas não é uma piada, tá? O subtexto é o melhor do miniconto, que foi o que eu falei para vocês. O que está subentendido, o que não está explícito, é o que é mais importante, mais interessante. É o que não está dito. Aquilo que cabe ao leitor descobrir, imaginar. Tá? Aquilo que está no campo do não dito é tão interessante, às vezes, mais do que é dito. Quanto mais leituras possíveis, melhor o miniconto. Ou seja, quanto mais ele traz possibilidades de sentido, ele permite que o leitor ele infira diversas coisas distintas, mais qualidade. E para isso ele vai fazer uso da polissemia da língua, que já é uma característica inerente à linguagem. Então, aqui vai ser um trabalho de trabalhar o máximo... O trabalho de trabalhar foi ótimo, né? O trabalho de explorar o máximo de sentidos diferentes no mesmo signo. Tá? Qualquer assunto pode ser inspiração para um bom miniconto. Contos maiores, notícias de jornal, observação da própria vida, mas, sobretudo, a leitura e o conhecimento. Para finalizar, faça tudo diferente. Tente, invente. É um gênero absolutamente inventivo. É um dos gêneros mais livres que existe. Você realmente pode escrever um miniconto sobre qualquer coisa. É um exercício de criatividade excelente, de verdade. O miniconto é também a síntese da criatividade, pessoal. E aí, vocês sabiam? Eu adoro isso aqui. Olha, vou ler aqui para vocês. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Esse é um dos mais famosos... Eita, gente, eu repeti aqui. Esse é um dos mais famosos minicontos e ele era considerado o menor miniconto, tá? Mas claro que hoje a gente já leu um miniconto muito menor, né? Que é o que só tem uma palavra. Mas esse é de um autor da Guatemala, Augusto Monterroso. E ele é um miniconto, é um dos mais famosos. E eu acho que é o miniconto, o menor miniconto mais famoso, sabe? E aí, gente? Será que eu consegui convencê-los de que miniconto é um gênero massa? Que miniconto é um gênero possível de leitura? É um gênero interessante para que a gente interprete? É um gênero muito gostoso de escrever. De verdade. Inclusive, essa aula me fez ter muita saudade de escrever minicontos. Então, quem sabe, se vocês me sugerirem palavras, eu posso aqui, ó, produzir minicontos e trazer para vocês. Só que para isso, eu preciso que vocês falem comigo, né? Mandem aí sugestões no YouTube, que aí, se tiver alguma sugestão próxima, eu trago um miniconto, tá? E aí, para terminar nossa aula de hoje, eu queria trazer essa frase de Cora Coralina, que diz: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, às vezes, não importa de onde a gente parte. Reitero, não necessariamente. É importante de onde a gente parte. Mas não é o que mais vale, porque não é de onde a gente parte, é a caminhada. É o que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Isso sendo bom ou mal, né? Preferencialmente bom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para mim foi um prazer gigante trazer esse tema para vocês. Acho que deu para ver, né? Que eu já fiquei animadinha e sorridente. Espero que vocês tenham gostado das minhas produções. Eu queria agradecer a Brielle, que fez aqui ó, essa tradução maravilhosa. A produção fantástica, que faz essa aula chegar até vocês com qualidade, certo? E, como sempre, agradeço a vocês que estão aí. Um beijo e até a próxima.